as conquistas da ciência no campo da beleza permitem que as mãos das mulheres fiquem bem cuidadas em quase todas as condições, mesmo com a lavagem diária, cozimento, trabalho na horta. Se antes a principal habilidade dos mestres de unhas era a manicure de corte com aplicação de verniz, agora os especialistas praticam técnicas de corte, cobertura com gel laca durável e até mesmo extensão de unhas. Para isso, eles contam com acessórios especiais de manicure, que, após o processamento, são submetidos à esterilização em vários estágios e, às vezes, à afiação. Conjunto de ferramentas para manicure de corte. Embora o número de adeptos da manicure com aparelhos esteja crescendo, o corte ainda é feito. É por isso que em muitos salões de beleza e escritórios domésticos de mestres, juntamente com o aparelho para manicure, você pode ver essa lista de ferramentas: aparador de unhas para manicure, cortador de unhas. O raspador é uma ferramenta de metal com uma espátula em uma extremidade e um bico pontiagudo na outra. Ele puxa a cutícula. O poncher tem a mesma finalidade, mas é coberto com uma ponta de silicone, tesouras de manicure finas e arredondadas para remover a cutícula, bem como cortadores de manicure, e para aparar os rolos periunguiais, limas de manicure, blocos de polimento, buffs para remover irregularidades microscópicas da unha e deixá-la brilhante, pincéis. Muitos mestres substituem os raspadores e empurradores por palitos de laranja, acreditando que seu uso é menos traumático. Além disso, eles são descartáveis, o que simplifica as questões de desinfecção. Vendidos em conjuntos, 50 a 100 peças em um pacote, e são baratos. Ferramentas para manicure de hardware. A manicure de hardware permite que você substitua muitas das ferramentas de corte listadas acima por aparelhos de manicure, que consistem em uma caixa com interruptores de velocidade, na qual o motor é colocado, um cabo, eixo no qual são inseridos os cortadores, acessórios, que cumprem várias funções. Em alguns modelos, os cortadores giram a uma velocidade de 15.000 rotações por minuto, em outros, 40.000 rotações por minuto. Para manicures caseiras, a primeira velocidade é suficiente, enquanto os donos de salões de beleza geralmente escolhem a segunda, pois não vêem sentido em ter uma máquina separada para pedicures. Porém, muito mais importante não é a velocidade em si, mas a capacidade de ajustá-la por meio de interruptores. Quanto mais ampla for a faixa, mais confortável será para o cliente e para o mestre. Alguns modelos são autoventilados e protegidos contra sobrecarga, sobreaquecimento, mas eles são mais caros do que os análogos sem essas funções adicionais. Um fator fundamental na manicure com hardware são os cortadores, bicos. Sua seleção e uso adequados dependem do resultado final do procedimento. Material de fabricação: metal, remove a pele ou material por meio de incisões de diferentes formas e profundidades. Cerâmica, como as de metal, são entalhadas e limpam a superfície do revestimento. Diamantadas, compostas por uma base e um revestimento abrasivo. Lascas de diamante naturais ou artificiais, lidam com a pele áspera dos pés, além de permitir o tratamento da borda livre da unha. Grau de rigidez: os cortadores diferem não apenas no material, mas também no grau de dureza, que é visualmente marcado com um entalhe colorido na ferramenta. Preto: o cortador funciona com unhas pintadas porque é duro. Verde: semelhante, mas o cortador é ligeiramente mais macio, de modo que pode ser usado para remover o revestimento. Azul: uma ferramenta para tratar a pele próxima à unha e, menos comumente, remover verniz em gel. Vermelho: o cortador é mais macio do que os outros, adequado para cutículas e pele. Alguns cortadores de diamante são caracterizados por dois entalhes vermelhos, o que significa maior maciez. Amarelo ou branco: para unhas naturais e tratamento de pele delicada. Forma e tamanho não são apenas o material e a rigidez que afetam a eficácia do cortador. Um erro no formato pode causar serragem excessiva e inflamação. Os bicos cilíndricos são considerados modelos universais. Bolas ou agulhas são escolhidas para processar rolos e cutículas. Os bicos trapezoidais são relevantes para a trituração de pequenos calos, processando a borda livre. Ferramentas para pedicure. Para fazer uma pedicure clássica aparada, os mestres costumam usar o mesmo conjunto de ferramentas que são usadas para a manicure aparada. Uma lima de pedicure é adicionada e, se o caso exigir, queratilíticos para amaciar a pele dos pés ou as cutículas. Calos e calosidades ainda são removidos por alguns mestres com uma máquina de pedicure, mas no moderno setor de unhas, o corte não é mais bem-vindo. Na pedicure com aparelho,
uma agulha de diamante para rachaduras e polidores de silicone ou borracha de diferentes tamanhos e maciez. São adicionados ao sortimento listado de cortadores de manicure. Para pedicures, os mestres escolhem acessórios com maior rigidez e tamanho, pois a pele dos pés é mais áspera do que a pele das mãos. Desinfecção e esterilização. Uma etapa importante do trabalho com ferramentas de manicure, mesmo que o procedimento seja feito por uma mulher em casa. O uso da mesma pinça por toda a família sem desinfecção, para não mencionar a esterilização, é uma forma direta de transmissão de doenças fúngicas e outros males. Etapas para o processamento de instrumentos, inclusive cortadores. Deixar de molho em um desinfetante na forma aberta ou desmontada. Ele deve cobri-los em pelo menos 2 cm, sem cavidades e bolhas de ar. Os recipientes devem ter tampas e locais para assinatura, caso a solução seja armazenada pelo tempo prescrito. Alguns mestres compram desinfetantes prontos para essa etapa. Outros diluem concentrados de acordo com as instruções e recomendações do SAMPIM. Muitos jovens profissionais cometem o erro de lavar seus instrumentos com água imediatamente após uma manicure ou pedicure e sacudir os resíduos da pele com uma escova, partículas ou componentes depositados neles. Como resultado de tais ações, são lançados no ar ou com gotas de água corrente depositadas nas roupas. Limpeza de instrumentos úmidos com escovas. Podem ser de latão, sob água corrente para remover resíduos biológicos e desinfetantes. Alguns artesãos colocam os instrumentos em água destilada por 1 minuto. Esterilização do instrumento, após a qual nenhuma microflora patogênica permanece. Já se foi o tempo em que se usava um forno para essa finalidade. Agora os mestres têm autoclaves, aquecedores secos e esterilizadores. Afiação de ferramentas para manicure. Há 2 tipos de afiação: manual, mais individualizada e pode ser danificada pela restauração da ferramenta, se o mestre considerar necessário; mecanicamente, mais rápido e mais barato. Regras para a escolha de uma ferramenta de manicure. Inspecione cuidadosamente as opções propostas quanto a defeitos, lascas, arranhões. Ouça o que dizem. Uma boa ferramenta funciona facilmente e sem ruídos estranhos. Preste atenção especial ao cabo da ferramenta, que não deve escorregar. Para isso, ele é feito de forma áspera. Certifique-se de que, quando fechados, os instrumentos não se sobreponham uns aos outros. Verifique a nitidez do papel. Se ele estiver amassado, não cortado, é melhor recusar a compra. Também vale a pena observar que, ao escolher uma lixa de manicure, muitos mestres param nas opções reutilizáveis. Uma ferramenta de 2 camadas, que é uma base e um revestimento abrasivo substituível. Como trabalhar corretamente com as ferramentas. Mesmo boas ferramentas de manicure podem ferir ou cortar se as regras forem ignoradas. É por isso que as manicures, tanto as clássicas quanto as de aparelhos, têm regras. As sutilezas de uma manicure de aparelhos não é feita sobre a pele úmida. Ela deve ser completamente seca e tratada com antisséptico. Primeiramente, um cortador em forma de cone é usado para remover o revestimento lateral, na superfície da unha, ponta, na cutícula e nos rolos. Não é permitido exercer forte pressão sobre a ferramenta. Em seguida, uma lixa de manicure de dureza apropriada ou um cortador processa a borda livre da unha, dando-lhe forma. Cortador em forma de agulha, não uma chama nem uma bala, como algumas pessoas tentam, suavemente e sem pressão, colocando-o praticamente sobre a superfície de trabalho da placa unguial. Empurre o petrígio preso na unha. Os rolos são tratados e a cutícula é removida com um cortador esférico ou cônico com uma extremidade arredondada. Uma leve pressão é aceitável aqui. A cutícula é removida em uma única linha da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, conforme a conveniência do mestre. A placa e as hastes das unhas são lixadas e polidas. E não é possível manter o polidor por muito tempo em um só lugar. Isso pode causar danos à placa unguial ou à pele. Além disso, é necessário remover oportunamente os vestígios de lixamento da unha. Se não for planejado nenhum revestimento, a área da cutícula e a placa unguial são tratadas com óleo. Se for planejado, o óleo é aplicado depois. As sutilezas da manicure de corte, tesouras retas de manicure e pedicure são usadas para corrigir o comprimento. Com uma lima, o formato da unha é realçado dos rolos laterais até ao meio da unha. As mãos devem estar secas,
Caso contrário, as unhas podem começar a se delaminar. As irregularidades das unhas são removidas com um polidor ou uma lima apropriada. A cutícula é gentilmente empurrada para trás com uma ferramenta ou um bastão de laranja. A mão é deixada de molho por 4 a 5 minutos, em uma banheira com água a 38 a 40 graus. O primeiro dedo é retirado e seco. Por fim, a cutícula é cortada em uma única linha, sem quebras, de um rolo para outro. O preenchimento das unhas é removido com uma pinça. A pele áspera dos roletes laterais é removida com uma tesoura redonda, se necessário também sob a borda livre da unha. As mesmas manipulações são feitas com o restante dos dedos. Aplique óleo na cutícula e esfregue-a com movimentos de massagem. Se necessário, aplicar creme. As unhas são polidas, com graxa, ou seja, com óleo ou creme. Isso é feito uma vez por mês, se as unhas forem fortes. Caso contrário, uma vez por ano. Para concluir, a placa unguial é desengordurada.